Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu consegui superar alguns obstáculos da minha vida. Morte, desafios profissionais, propósito de vida e a busca da realização. Eu sou Adriana Barbarini, ex-executiva, autora do livro O Seu Universo, A Você Pertence, psicoterapeuta, palestrante e ministro workshops e retiro para mulheres. Você se sente realizada? O que é realização para você? Está em busca do seu propósito de vida? Está em busca do autoconhecimento? Está passando por alguma fase de transformação? Quanto mais nos conhecemos, melhor lidamos com a vida e superamos os obstáculos no caminho da nossa realização. A realização é estar no caminho, construir um dia de cada vez, viver no momento presente, se adaptar e dançar no fluxo da vida, saber administrar o seu tempo, os seus valores e estabelecer objetivos para si próprio. Eu vou compartilhar com vocês um pouco da história da minha vida e como eu superei alguns obstáculos. Eu tive uma infância bem tranquila até 11 anos de idade. Quando eu tinha essa idade, o meu pai faleceu de um dia para o outro. E nesse momento eu comecei a indagar várias coisas. Quem que era Deus? Para onde que meu pai tinha ido? Por que que meu pai tinha morrido? Por que era ele e não uma outra pessoa? Enfim, eu tinha inúmeras questões e nenhuma resposta. Eu, nessa época, estudava num colégio tradicional de freira e eu fui conversar com elas a respeito das minhas questões. Elas também não tinham respostas. Nesse momento, eu resolvi procurar em outras religiões, em outras fontes. Mas mesmo assim, não era toda a verdade que a minha alma buscava. Nesse período, com 15 anos, eu mudei para São Paulo. Eu trabalhei como modelo por um período, estudei, fiz faculdade, pós-graduação, li vários livros sobre diferentes culturas, filosofias, religiões e tive a oportunidade também de viajar para mais de 40 países, mais de 180 cidades ao redor do mundo, em busca de respostas, em busca do que era a morte, do que era a vida. Eu entrei para o mundo corporativo e consegui crescer bastante profissionalmente. Eu fui uma das entrevistadas para um dos livros do Júlio Lobos, chegando lá no topo das empresas antes dos 30. Nessa época eu trabalhava feito uma louca. Eu viajava muito, viajava para o Brasil, viajava bastante para os Estados Unidos e era super focada no lado profissional. Nesse mesmo momento eu resolvi casar e logo em seguida eu tive os meus filhos. E daí tudo mudou. No prazo de 1 ano e 1 mês, eu tive 2 crianças. E a minha realidade, ela não se adequava mais àquele mundo corporativo que eu vivia. Eu precisava ter tempo para os meus filhos. Eu precisava me dividir mais. Então eu resolvi abandonar essa minha carreira executiva, me dedicar aos meus filhos e eu abri uma agência de publicidade na época. 5 anos depois que eu saí desse universo corporativo nas empresas, desmistificando tudo que tinham me dito, que nunca mais eu conseguiria voltar, o presidente de uma das empresas que eu tinha trabalhado, ele me chamou, me convidando novamente para voltar e trabalhar na empresa. Foi uma proposta bem interessante, eu aceitei e fiquei 5 anos trabalhando no World Trade Center, Shopping D&D e no Sheraton Hotel. Depois de 5 anos que eu estava nessa empresa, eu resolvi pedir a minha demissão, porque eu tinha um sonho, o sonho de escrever um livro. No dia que eu pedi minha demissão, o diretor me questionou: "Você tem certeza do que você está fazendo?" Eu respondi para ele: não tenho certeza, mas eu quero seguir o meu sonho." Ele naquele momento ainda disse que as portas estariam abertas e eu saí de lá com o coração apertado, mas no caminho da realização do que eu buscava e do que eu acreditava.
E foi muito interessante o processo daí em diante, porque um mês mais ou menos depois que eu pedi a demissão, uma amiga me ligou e me disse: Adriana, você não vai acreditar quem vem para o Brasil. Eu questionei e ela me respondeu: Stefano Danna, o autor do livro A Escola dos Deuses. E esse livro, para quem não leu, eu super recomendo. Ele me acompanhou muito durante todo esse processo de pedir demissão e toda essa fase de transformação. E logo depois da palestra nós fomos conversar com ele. Conversamos e ele nos convidou para almoçar. Tinham algumas pessoas que queriam almoçar com ele. E nessa sincronicidade toda, o Stefano sentou na mesa, assim, na minha frente, bem próximo do grupinho que eu estava. Durante esse almoço, ele mencionou de um curso que ele estaria ministrando na Turquia. Um curso para jovens líderes empreendedores. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pesquisar tudo sobre o curso na internet, vi que tinham várias fases aí para o processo de seleção, e o mais de tudo é que o curso tinha um limite de idade, que era 30 anos, e eu já estava acima dessa idade. Mas mesmo assim, eu resolvi participar do processo. E para minha alegria, eu fui aprovada e fui para esse curso na Turquia durante 10 dias. Foram dias de intenso aprendizado e muito importantes para mim. E assim, os conhecimentos, dentre tantos conhecimentos, acho que o que ficou mais importante para mim é o que ele dizia na diferença entre o chumbo e o ouro. Na realidade, o chumbo tem 82 prótons e o ouro 79. Para que o chumbo vire ouro, não é necessário acrescentar mais nada, e sim retirar. E ele dizia que essas 3 coisas que nós precisamos retirar da nossa vida era a crença da morte, os nossos pensamentos e emoções negativas e o nosso medo. Se a gente conseguisse eliminar essas 3 coisas da nossa vida, nós conseguiríamos fazer muita transformação do chumbo em ouro. Enfim, eu voltei da Turquia com a proposta de escrever o meu livro e com mais um sonho na bagagem, que era trazer esse programa dos futuros líderes para o mundo, aqui para o Brasil. Estava tudo pronto, o Stefano Danna ia ser o palestrante internacional, só que 3 meses antes desse evento ser realizado, a esposa do Stefano me liga, me informando que ele estava com câncer e que estava muito doente, que embora ele quisesse vir para o Brasil, que não seria possível. Eu fiquei muito triste com tudo que estava acontecendo e ao mesmo tempo, assim, como que eu vou lidar com essa situação toda, né? O nome dele já foi divulgado, o evento está aí, enfim, eu falei assim, mais um obstáculo na minha vida, mais um desafio que eu tenho que vencer. E no momento que era para o Stefano estar aqui no Brasil, exatamente na mesma data, no mesmo período de datas, ele faleceu. E como ele mesmo dizia, um homem pode falecer, mas as suas ideias permanecerão para sempre. Em 2015, o meu livro estava pronto e eu encontrei uma editora para publicar. Paralelo a isso, nesse período todo de correção de livro, etc. e tal, eu fui parar em um curso sobre Teoria 1 na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E para mim, assim, o mais importante desse curso não foi o conteúdo em si, mas foi uma amizade que eu fiz. E assim, só de conversar um pouco, de falar sobre o que eu tinha escrito, ela me disse o seguinte: Adriana, pelo que você diz, tem tudo a ver com Stanislav Grof. E eu perguntei para ela, quem é o Stanislav Grof? Ela me disse o seguinte: ele é o papa da psicologia transpessoal e ele está vindo para o Brasil. Quando eu cheguei lá e na primeira parte do workshop, eu me identifiquei muito com ele. Gostei muito de todas as ideias colocadas e no intervalo eu fui conversar com ele e falei um pouquinho sobre o meu livro. Nesse mesmo dia, assistindo a palestra, estava a Vera Saldanha, que é a pioneira que trouxe a psicologia transpessoal para o Brasil. Conversamos, fomos almoçar juntas e ela me falou
sobre uma pós-graduação em psicologia transpessoal. Na primeira aula que eu tive foi com a Vera Saldanha. E daí, assim, eu achei muito interessante toda a metodologia colocada e resolvi encaminhar o meu livro, que ainda não tinha sido publicado, mas que estava pronto, para a Vera Saldanha. Ela leu o livro e disse que tinha gostado bastante. E daí, nesse momento, eu tive uma ideia. Falei assim, vou convidar a Vera para fazer o prefácio do meu livro. Será que ela aceita? E assim, para minha grande alegria, ela aceitou. E foi um enorme prazer ter a Vera fazendo o prefácio do meu livro. A princípio, o meu livro era para ser lançado em 2016. Mas não foi possível porque foi nesse ano que minha mãe descobriu um câncer de estômago. E em 6 meses, ela faleceu. Então foi um período que eu tive que me dedicar muito a ela. Eu pude ler para ela o meu primeiro, o segundo e o terceiro livro. Foi um momento de transição, de transformação bem intenso na nossa vida. Em 2017, finalmente o livro foi lançado. O primeiro lançamento foi em São Paulo, na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi JK. Foi o maior lançamento da editora em termos de quantidade vendida. Depois eu tive a oportunidade de lançar o livro no evento de 30 anos da Unipaz, em Brasília. E também lancei em Portugal, num congresso de psicologia transpessoal. Foi um momento de bastante realização para mim, de sentir que eu tinha cumprido um dos propósitos da minha alma, uma das missões da minha vida. Se você tiver interesse em adquirir o livro Seu Universo a Você Pertence, ele está disponível em várias livrarias, físicas e também virtuais. Está na Amazon, na Saraiva, na Cultura, na Livraria da Vila. E tem um link aqui embaixo, que se você quiser adquirir o livro, é só clicar. Assine o canal e toque o sino para receber mais informações sobre autoconhecimento, propósito de vida e transformação. Para finalizar, acompanhe no Instagram, @mulher.realizada, histórias de outras mulheres no caminho do autoconhecimento. @mulher.realizada.